Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre tipos de endereços IPv6. Bom, então assim como no IPv4, o IPv6 tem diferentes tipos de endereço IP. E um deles é o link local. Esse link local ele equivale aos endereços privados que nós tínhamos no IPv4. Então eles são endereços basicamente utilizados para comunicação local. Eles não são roteados para a internet. Tá? E esses endereços eles são atribuídos automaticamente. Então, você tem aí o seu computador, você tem um roteador, não importa o equipamento que você tem, ele vai ter um endereço link local que vai ser atribuído ali de forma automática, sem precisar que você coloque ele manualmente. Esse endereço ele sempre vai iniciar com FE80. Então, quando você vê um endereço IP começando com FE80, significa que aquele é um endereço link local. E como que ele é atribuído automaticamente? Porque o sufixo, que é a parte do endereço IP que identifica o host, ele tem um algoritmo no qual ele utiliza o MAC address, que como a gente viu aí em um dos vídeos anteriores, também é um endereço que nunca se repete, né? Cada placa de rede no mundo tem o seu, e em cima do MAC address, então, ele cria um endereço link local. Então, ele faz isso automaticamente e nunca vai se repetir. Cada equipamento vai ter o seu próprio endereço link local. E aí, para mostrar para vocês aí, para dar um exemplo, né, de como que eles aparecem, eu vou digitar aqui no meu prompt de comando ipconfig, que é um comando que você pode digitar aí no seu computador também, e ele vai mostrar aí as informações de endereçamento IP. Percebam aqui, só para dar um exemplo, né, que nessa minha placa de rede sem fio, eu tenho um endereço IPv6, que foi atribuído aí pelo meu provedor de acesso, e eu tenho aqui um IPv6 link local, que como vocês podem ver, ele começa aí com FE80. Esse endereço IP, então, ele foi, digamos assim, atribuído automaticamente no meu computador, e esse endereço ele foi criado em cima do meu MAC address. A gente vai ver isso num próximo vídeo, tá bom? Bom, e outro endereço então que a gente também precisa conhecer e que trabalha aí no modo de comunicação unicast é o endereço global, né? O endereço global unicast. Esse é o tipo então de endereço público e também roteável, ou seja, aquele endereço que você precisa para navegar na internet, é aquele endereço que é similar aos endereços públicos que nós tínhamos no IPv4. Esse endereço então ele sempre vai começar é, com ou ele na verdade é um range, né? Então ele sempre vai começar com um intervalo que vai do 2000 até o 3FFF, né? Tudo que esteja entre esse intervalo vai ser um endereço global unicast. Bom, então, como esse é um endereço aí que vai estar na internet e muitas empresas já estão utilizando, a gente pode até dar uma olhada nele. Por exemplo, vamos dar um ping no Google, né, que é uma empresa que já há muitos anos está utilizando endereço IP versão 6. Então, se eu der um ping aqui no domínio do Google, né, ele vai me resolver e ele vai mostrar então o endereço IP que esse domínio está me respondendo. É claro que o Google vai ter vários endereços IPs, mas o que está respondendo para mim neste momento é esse daqui, ó, que começa com 2800. Então, todos esses endereços IPs que começam entre 2000 até 3FFF, eles são endereços então públicos, né? Eles são endereços Global Unicast, que é o que você vai encontrar aí na internet, tá bom? Bom, e além dos endereços unicast, a gente também aqui no IPv6 tem endereços que são usados para comunicação multicast, que aliás são bastante utilizados aqui no contexto de IPv6. E esses endereços multicast eles sempre vão começar com FF00. Então você vai perceber que sempre que você estiver numa comunicação multicast, você vai ter que o endereço daquele grupo de
que aqueles dispositivos que estão num determinado grupo vão começar aí com FF00. Então esses endereços, obviamente, eles vão aparecer sempre como o endereço de destino daquele pacote e nunca de origem, né? Aqui nós temos aquela famosa comunicação de um dispositivo enviando para um grupo. E esse grupo, então, vai ter o endereço começando com FF00. A gente comentou que o IPv6 ele não tem exatamente o broadcast. Para quem não lembra, né, a gente fez alguns vídeos sobre isso, falando sobre o broadcast no IPv4. Então, no IPv4 você tinha um determinado dispositivo que mandava uma mensagem que todos os dispositivos daquilo que a gente chama de domínio de broadcast iriam vir. Então, era um dispositivo que mandava uma mensagem que todo mundo escutava. Então, por exemplo, todo mundo que estava numa determinada VLAN escutava as mensagens de broadcast que eram enviadas por algum dos dispositivos que estavam naquela VLAN. Aqui o conceito é um pouco diferente, né? O que vai acontecer? Nós temos um grupo de multicast chamado de multicast all nodes, e sempre que um dispositivo envia dados para um endereço que começa com FF02, ele vai atingir todos os nós que estão naquele grupo de multicast, o que é muito similar ao que era o broadcast no IPv4. Né? Então aqui assim, a gente não tem, no IPv6 a gente oficialmente não temos um broadcast, mas nós temos um grupo de multicast especial onde todos recebem os dados provenientes de um determinado cara que manda uma mensagem para esse grupo. Tá? Então vocês vão perceber que muitas vezes no contexto de IPv6 você vai ter um endereço público, você também vai ter o link local e às vezes você vai ter até um ou dois endereços de multicast, tudo no mesmo dispositivo, né? Então aqui a gente tem alguns detalhes aí que são diferentes em relação ao IPv4. E nós também temos alguns endereços especiais aqui no IPv6, né? Um deles é um endereço de loopback. Olha só que legal. Quando você tem um endereço todinho, exceto o último número comum, né? Tudo 0 e o último número ali é 1, significa o quê? Que esse é o endereço de loopback do IPv6. No IPv4, o endereço de loopback era qualquer coisa que comece com 127. 127.tarará é loopback. Você pode usar como um endereço de loopback. Então você basicamente tem milhares aí de endereços de loopback, é um tremendo de um desperdício, e isso não ocorre no IPv6. No IPv6, você tem apenas um endereço, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês agora, que é um endereço de loopback. Para quem não lembra, o loopback é quando você, por exemplo, quer testar alguma coisa que está no seu próprio micro. Então, vamos supor, você montou um servidor web, você quer acessar esse servidor web que está hospedado no seu próprio computador e você quer fazer isso estando no seu computador. Aí você digita esse endereço de loopback e ele vai ser direcionado então para esse servidor aí. Tá bom? Basicamente é isso, eu dei um exemplo meio tosco, mas a ideia é que você está, é um endereço de teste, aí, vamos supor assim, né? Onde você acessa a sua própria placa de rede. E tem também um endereço não especificado. O endereço não especificado é tudo 0. Né? Você não tem nada ali, todos os números são zeros. Isso acontece, por exemplo, quando você está ligando o seu computador, ou está ligando o roteador e ele ainda não pegou o endereço IP. Tá bom? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.